A paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou passando por aqui para deixar uma palavra toda abençoada do nosso Deus, dos nossos corações. Uma palavra que está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprove a Deus quer dizer que é do agrado de Deus, é do consentimento de Deus que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude. Plenitude quer dizer completo, que é do consentimento de Deus que só em Jesus nós fôssemos completos. Só a partir de Jesus nós alcançaríamos a plenitude. Meus queridos, você sabia que lá em Israel, se você for agora para Israel, nesse exato momento, e você chegar lá e falar o nome de Jesus, como eles dizem em hebraico, Yehoshua, eles apenas dirão assim: foi só apenas um profeta, um grande profeta, mas não foi nada além disso. Mas se vocês chegarem e disserem assim, Moisés ou Moshe, como eles dizem em hebraico, eles dirão assim: nossa, Moisés, Moshe, foi o libertador do nosso povo, que ficou escravizado no Egito durante 400 anos, mas Moshe foi lá e libertou o nosso povo. Quer dizer que o nome de Moisés, no grande parte de Israel, é mais conhecido, é mais venerado, tem mais importância do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você chegar lá em Israel e falar Yehoshua, ou Jesus, né? Yehoshua HaMashiach, aí você vai ser escorraçado de lá. E não só você está dizendo o nome de Jesus, que para eles era apenas um profeta, mas você está dizendo Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus, o Messias. A Mashiach, ou Messias, quer dizer o ungido, o escolhido, o esperado, que até hoje, inclusive, lá em Israel, eles esperam a vinda do Messias. Eles não criam que Jesus era o Messias. Para eles, Jesus era apenas um profeta, um grande profeta, mas não era mais do que o profeta. Mas, meu querido, minha querida, você que está escutando esse áudio nesse momento, Moshe, ou Moisés, e Yehoshua tem grandes diferenças. Moshe, o nome original de Moisés era Tutmoshe, porque Moisés ou Moshe quer dizer filho de, né? E Tutmoshe quer dizer filho de Tote. Tote era uma espécie de uma divindade, um deus egípcio, um deus das águas do Nilo. Porque quando a princesa do Egito, a filha do faraó, ela era estéril, não poderia ter filhos, ela viu Moisés dentro de um cesto no Nilo, e é ainda recém-nascido, e ela recebeu aquela criança, retirou aquela criança das águas. Ela acreditou que o deus Tote, ou seja, o deus das águas do Nilo, havia lhe dado aquele presente por ela não poder ter filhos. Então ela colocou o nome de Moisés Tutmoshe, ou seja, filho de Tote, filho das águas do Nilo. Mas quando Moisés ele encontrou o Deus de Israel, quando ele descobriu que ele era hebreu, que ele fugiu para Midian após ter matado um egípcio, e se encontrou com o nosso Deus e recebeu dele a missão de libertar o povo, ele retirou o Tote do seu nome e apenas ficou chamado filho de, e não colocou nem mais o nome, pois ele cria, assim como nós cremos que o nosso Deus é o Deus. Não há Deus, a palavra diz assim que não há Deus além dele. Mas o nome de Jesus, ou o original Yehoshua, ou Yeshua, como alguns falam, vem da raiz Oshea, ou Oséias, um homem que foi mudado o nome de Oséias para Josué.
o Josué, o sucessor de Moisés. O nome dele foi mudado, anteriormente era Oséias, se mudou para Josué ou Yehoshua, que quer dizer a mesma coisa. Josué e Jesus têm o mesmo nome, têm a mesma raiz também. Oshea ou Oséias quer dizer Deus Salvador, mas Yehoshua quer dizer Deus é a salvação. A grande diferença de Yehoshua para Moshe ou de Jesus para Moisés é que, embora Moisés tenha sido um grande homem de Deus, usado por Deus para operar grandes milagres e retirar o seu povo do Egito, mas Moisés, ele morreu e conseguiu com todos os feitos dele apenas uma coisa: a salvação da sua própria alma. Mas Yehoshua, Jesus, ele foi morto, após 3 dias ressuscitou e está vivo hoje pelos séculos dos séculos. E nele, Yehoshua é a salvação. Não é que ele conseguiu a salvação para si, ele é a salvação. Todo aquele que recebe Yehoshua ou Jesus na sua vida, você que está me ouvindo aí, meu querido, minha querida, não sei em que estágio da vida você está, mas se hoje, a partir de agora, você ouvindo esse áudio, você recebe Yehoshua na sua vida, ou Jesus, não só você estará recebendo uma religião ou um dogma, ou uma filosofia de vida, não, você vai estar recebendo a própria salvação na sua vida. E Yehoshua disse lá em João, capítulo 1, versículo 12, que todos quanto conheceram e creram no seu nome, ou seja, Yehoshua ou Jesus, ele lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que recebe o Senhor Jesus na sua vida, não importa o que ele esteja vivendo, essa salvação chega na sua vida e transforma tudo a sua vida, e lhe transporta para a vitória, e ele se torna filho de Deus. Aquele que recebe Yehoshua não recebe uma religião, nada disso. Nessa primeira leitura que eu fiz para vocês do apóstolo Paulo, que é a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, que é do consentimento de Deus, é do agrado de Deus que só nele residisse toda a plenitude. Só em Yehoshua, em Jesus, nós somos completos. Sem Jesus, nós vamos correr para lá, correr para cá, buscar a felicidade nas coisas, nas pessoas, nas ocasiões. Quando nós conhecemos Yehoshua e colocamos ele na nossa vida, nós encontramos. Não há mais nada a procurar porque encontramos. E assim como Yehoshua, ou Jesus, vai dizer lá em João capítulo 7, versículo 38, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não só você vai ter encontrado tudo o que você procurava, mas dentro de você nascerá uma fonte e fluirá e transbordará essa água viva para todos que chegarem perto de você. Amém, querido? Que você tenha recebido essa palavra e assim como também o nome do Senhor Jesus tenha resplandecido na sua vida. Mesmo que você o conheça, mesmo que você já tenha conhecido o nome de Jesus, mas é evidenciado por essa palavra, nós percebemos a grande diferença daquele que é a salvação de todos. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família.